No dia mais esperado de suas vidas, o milionário acompanha sua esposa ao hospital para o nascimento do bebê. Mas o destino lhe reserva uma cruel reviravolta. A obstetra que atenderá o parto é sua ex-esposa, a mulher que ele abandonou anos atrás e que agora segura em suas mãos o futuro de sua nova família. A chuva batia nas janelas da cobertura em São Paulo com uma insistência que parecia pressagiar algo inevitável. Ricardo Almeida ajustou seu relógio Rolex enquanto observava as luzes da cidade cintilarem à distância. Cada ponto luminoso representando uma oportunidade de negócio, mais uma conquista em seu império imobiliário que se estendia do sul ao nordeste do Brasil. Aos 45 anos, Ricardo havia construído meticulosamente uma vida que outros invejavam. Sua empresa, Grupo Almeida Empreendimentos, era sinônimo de luxo e exclusividade no sudeste do Brasil. Cada projeto levava seu selo pessoal, controle absoluto sobre cada detalhe, desde a seleção de mármores italianos até a orientação exata de cada janela para maximizar as vistas. Era um homem que não deixava nada ao acaso, que calculava cada movimento como se a vida fosse um tabuleiro de xadrez onde ele sempre deveria manter a vantagem. Seu reflexo no vidro devolvia a imagem de um homem bem-sucedido. Cabelos negros com alguns fios grisalhos que adicionavam distinção, um terno italiano perfeitamente cortado e aqueles olhos verdes que tinham sido sua arma secreta em mais de uma negociação. Mas por trás dessa fachada impecável, Ricardo carregava uma ferida que 8 anos não haviam conseguido curar completamente. O divórcio com Juliana tinha sido como um terremoto que destruiu não só o seu casamento, mas também sua capacidade de confiar plenamente nas pessoas ao seu redor. Ricardo, você está bem? A voz suave de Clara o tirou de seus pensamentos. Ele se virou para encontrá-la parada no limiar de seu escritório, uma mão apoiada em sua barriga proeminente de 8 meses e meio de gravidez. Aos 26 anos, Clara irradiava uma beleza fresca e natural, que havia cativado Ricardo desde o momento em que a conheceu na inauguração de um de seus empreendimentos residenciais. Seus cabelos castanhos claros caíam em ondas suaves sobre seus ombros, e seus olhos azuis tinham aquela clareza que só se encontra em pessoas que ainda não foram tocadas pelo cinismo do mundo. Só estava revisando alguns contratos. Amor, mentiu parcialmente, aproximando-se dela com aquele sorriso calculado que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Ele rodeou sua cintura com cuidado, sentindo o calor de seu corpo e o movimento ocasional do bebê. Como está nosso pequeno arquiteto? Clara sorriu, mas Ricardo notou uma sombra de preocupação em seus olhos. Durante as últimas semanas, ela estivera mais quieta, mais pensativa. Quando ele perguntava, ela simplesmente dizia que eram os nervos normais da gravidez, mas Ricardo conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha visto em Juliana no final de seu casamento. O olhar de alguém que começava a questionar, a duvidar. Ele tem estado muito ativo esta noite, murmurou Clara, permitindo que Ricardo sentisse as pequenas patadas. Acho que vai herdar sua energia e sua beleza, respondeu ele, beijando sua testa com uma ternura que não era completamente fingida. Ricardo amava Clara, mas seu amor estava filtrado através de anos de desconfiança e mecanismos de controle que ele havia desenvolvido como defesa. A generosidade que mostrava a ela, os presentes caros, as viagens, a casa dos sonhos, não era apenas expressão de amor, mas também uma forma de garantir sua lealdade, de criar uma dependência emocional e econômica que a mantivesse por perto. O som do telefone interrompeu o momento íntimo. Ricardo franziu a testa. Eram quase 11 da noite, muito tarde para chamadas de negócios. Ao ver o número de seu assistente pessoal na tela, atendeu com certa irritação. Roberto, é bom que seja urgente. Senhor Almeida, há um problema no projeto na Bahia. Os ambientalistas conseguiram uma liminar temporária para parar as obras. Precisamos agir rápido. Ricardo fechou os olhos, sentindo aquela tensão familiar nos ombros.
O resort ecológico na costa era seu projeto mais ambicioso. Um investimento de centenas de milhões de reais que representava sua entrada no mercado turístico de luxo. Ele não podia permitir que um grupo de ativistas arruinasse anos de planejamento. Amanhã cedo estarei em seu escritório. Prepare todos os documentos e contate os advogados, ordenou, já em modo de crise. E Roberto, nenhuma palavra sobre isso a ninguém por enquanto. Quando desligou, encontrou Clara observando-o com aquela expressão que ele aprendera a temer. Uma mistura de curiosidade e decepção. Era o preço de seu sucesso, pensou Ricardo. Cada conquista parecia criar uma nova barreira entre ele e as pessoas que ele supostamente amava. Problemas no trabalho? E perguntou Clara, embora seu tom sugerisse que ela já conhecia a resposta. Nada que eu não possa resolver, respondeu ele, voltando a vestir aquela máscara de confiança absoluta que se tornara sua segunda pele. O bebê e você são as únicas coisas que realmente importam agora. Mas mesmo enquanto proferia essas palavras, Ricardo sabia que não eram completamente verdadeiras. Seu império, sua reputação, sua necessidade de controle, tudo isso continuava sendo fundamental para sua identidade. Clara era importante, sim, mas como parte da vida perfeita que ele havia projetado para si mesmo, não como a totalidade de seu mundo. Naquela noite, enquanto Clara dormia ao seu lado, Ricardo permaneceu acordado ouvindo a chuva e planejando seu próximo movimento. Ele não sabia que em poucas horas, essa vida tão cuidadosamente orquestrada seria abalada pelo passado que ele acreditava ter enterrado para sempre. O grito abafado de Clara atravessou o silêncio da madrugada como vidro se quebrando. Ricardo acordou instantaneamente, com aquela alerta imediata que havia desenvolvido durante anos de lidar com crises empresariais. Mas desta vez, o pânico nos olhos de sua esposa o fez compreender que estava enfrentando algo completamente fora de seu controle. Ricardo, algo está errado, sussurrou Clara, a voz trêmula enquanto levava as mãos ao ventre. As contrações estão muito fortes e seguidas. É muito cedo. Sem hesitar um segundo, Ricardo se levantou e acendeu as luzes. O rosto de Clara estava pálido, com pequenas gotas de suor na testa, e a forma como ela respirava confirmou que não era um alarme falso. Sua mente, treinada para tomar decisões rápidas sob pressão, ativou-se imediatamente. Respire, amor. Vamos para o hospital agora mesmo, disse ele, mantendo um tom de calma que não refletia a turbulência interior que sentia. Enquanto ajudava Clara a se vestir com um roupão confortável, seu cérebro já calculava rotas, tempos, opções. Você tem a mala pronta? Está no armário, conseguiu dizer Clara entre as contrações. Mas, Ricardo, faltam 3 semanas. E se nada vai acontecer? A interrompeu com aquela autoridade que usava para tranquilizar investidores nervosos. Os melhores médicos da cidade estão preparados para isso. Nosso filho vai ficar perfeitamente bem. Enquanto dirigia seu Mercedes pelas ruas vazias de São Paulo, Ricardo mantinha uma mão no volante e a outra entrelaçada com os dedos de Clara. As contrações haviam se intensificado e cada gemido de dor de sua esposa era como uma facada em seu peito. Este era o tipo de situação que ele mais odiava, uma onde seu dinheiro, sua influência e sua capacidade de persuasão não serviam de nada. A Clínica Santa Clara se ergueu diante deles como um farol de esperança na escuridão das 5 da manhã. Era a instituição médica mais prestigiosa do sudeste do Brasil. Um edifício moderno de vidro e aço que irradiava a mesma elegância discreta que caracterizava os empreendimentos imobiliários de Ricardo. Ele havia escolhido esta clínica precisamente por sua reputação impecável e seu foco exclusivo em pacientes de alto nível socioeconômico. Senhor Almeida, certo? A equipe de admissão os recebeu com a deferência que Ricardo havia chegado a esperar em todos os aspectos de sua vida. Seu sobrenome abria portas, acelerava processos, garantia o melhor tratamento disponível.
A médica de plantão já foi informada de sua chegada. Enquanto Clara era levada para uma suíte privativa na área de maternidade, Ricardo observou cada detalhe do lugar. Os quartos eram espaçosos e elegantemente decorados, mais parecidos a um hotel de luxo do que a um hospital. Havia arte contemporânea nas paredes, pisos de mármore travertino e uma vista panorâmica da cidade que se estendia até as montanhas da Serra da Mantiqueira. A doutora Lúcia estará aqui a qualquer momento, informou a enfermeira enquanto preparava Clara para o exame inicial. É nossa melhor obstetra. Mas quando a porta se abriu alguns minutos depois, não foi a doutora Lúcia quem entrou. Era uma mulher de aproximadamente 40 anos, com cabelos negros presos em um coque profissional e um jaleco branco impecável. Sua presença irradiava competência e autoridade. Mas quando seus olhos encontraram os de Ricardo, o mundo pareceu parar. Juliana, o nome saiu de seus lábios como um sussurro involuntário, carregado de 8 anos de história, ressentimento e feridas mal curadas. A doutora Juliana Silva ficou imóvel por um instante, sua máscara profissional vacilando o suficiente para revelar o choque em seus olhos castanhos. Mas rapidamente se recompôs, dirigindo-se a Clara com uma eficiência que falava de anos de treinamento médico. Sou a doutora Silva, disse com voz firme e profissional, evitando deliberadamente o olhar de Ricardo. A doutora Lúcia teve uma emergência, então eu me encarregarei do seu caso esta noite. Quando começaram as contrações, Clara, alheia à atenção que se instalara na sala como uma nuvem tóxica, respondeu com detalhes, enquanto Juliana realizava o exame inicial. Ricardo observava em silêncio, lutando contra uma mistura de emoções que não sentia há anos. Juliana parecia diferente, mais madura, mais autoconfiante, mas continuava sendo a mulher que um dia conheceu cada centímetro de sua alma. As contrações são regulares e o colo do útero já está dilatando, anunciou Juliana após o exame, dirigindo-se exclusivamente a Clara. Embora seja um pouco prematuro, o bebê parece estar em boa posição. Vamos monitorar a situação de perto. É seguro? Perguntou Clara, buscando instintivamente a mão de Ricardo. Meu bebê vai ficar bem? Faremos todo o possível para garantir um parto seguro, respondeu Juliana com a calidez profissional que havia caracterizado sua prática médica. Com 37 semanas, as chances de complicações são mínimas, mas manteremos uma vigilância constante. Ricardo finalmente encontrou sua voz. Doutora Silva, poderíamos conversar um momento em particular? Não há nada a discutir que não possa ser dito na frente de sua esposa, replicou Juliana friamente. Minha única preocupação aqui é o bem-estar da minha paciente e seu bebê. A palavra esposa ressoou no ar como uma acusação. Clara olhou confusa entre o marido e a doutora, começando a perceber que havia algo que ela não entendia. Ricardo percebeu que teria que gerenciar essa situação com o mesmo cuidado com que gerenciava as negociações mais delicadas de sua carreira. Com certeza, murmurou, recuando para a janela. Desculpe se pareceu inapropriado. O resto da noite transcorreu em uma tensão mal contida. Juliana entrava e saía do quarto para monitorar o progresso do parto, mantendo sempre aquela profissionalidade impecável que parecia construída especificamente para manter Ricardo à distância. Ele permanecia ao lado de Clara, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. Mas sua mente estava dividida entre o presente e o passado. Enquanto observava Juliana trabalhar, sua precisão, sua calma sob pressão, a forma como tranquilizava Clara com uma autoridade gentil, Ricardo não podia deixar de lembrar por que se havia apaixonado por ela tantos anos atrás. E também, dolorosamente, lembrar por que tudo havia saído tão terrivelmente errado. Quando amanheceu sobre São Paulo, pintando o céu de tons rosados e dourados, Ricardo compreendeu que aquela noite havia mudado tudo. Seu passado e seu presente haviam colidido da maneira mais inesperada, e as consequências desse encontro mal começavam a se revelar.
O choro do recém-nascido encheu o quarto como uma sinfonia de vida nova. Mas para Ricardo, aquele som se misturava com o eco de memórias que ele havia tentado enterrar durante 8 anos. Seu filho, pequeno, perfeito, com os pulmões fortes dos Almeida, jazia agora nos braços de Clara, que chorava de felicidade e exaustão, enquanto o contemplava com uma adoração que Ricardo reconheceu como absolutamente pura. "É lindo", sussurrou Clara, tocando delicadamente a bochecha rosada do bebê. "Olha as mãozinhas dele, Ricardo. São idênticas às suas." Ricardo se aproximou, sentindo uma mistura avassaladora de amor, proteção e algo mais profundo que não conseguia identificar completamente. Seu filho pesava 3 quilos com 200 gramas, um peso saudável para um bebê ligeiramente prematuro, e tinha aquela ruga concentrada entre as sobrancelhas que sugeria que seria tão determinado quanto seu pai. "Parabéns", disse Juliana do pé da cama, tirando as luvas cirúrgicas com movimentos precisos. Durante as últimas 4 horas de parto, ela demonstrou uma competência profissional que beirava a arte, guiando Clara através de cada contração com uma combinação de autoridade médica e calidez humana, que impressionara até mesmo Ricardo. "Vocês têm um filho muito saudável. Os parâmetros são excelentes." "Obrigada, doutora", murmurou Clara, olhando para Juliana com uma gratidão genuína. "Não sei o que teríamos feito sem a senhora esta noite." Uma sombra de algo, dor. "Ironia?" cruzou o rosto de Juliana antes que ela recuperasse sua compostura profissional. "É o meu trabalho. Agora vocês precisam descansar. A enfermeira virá em 1 hora para os primeiros exames de rotina." Quando Juliana se dirigiu para a porta, Ricardo sentiu um impulso inexplicável de detê-la. "Doutora Silva." Ela se virou e, pela primeira vez, desde que entrara no quarto, seus olhos encontraram diretamente os dele. Havia tantas coisas que ele queria dizer, tantas explicações que sentia que devia. Mas a presença de Clara tornava qualquer conversa pessoal algo impensável. "Obrigado." Foi tudo o que conseguiu articular. "Por tudo." Juliana assentiu brevemente. "Tenham uma boa manhã." Quando a porta se fechou atrás dela, Clara estudou o rosto de Ricardo com uma curiosidade que não estava ali antes do parto. "Você a conhece?" A pergunta direta o pegou desprevenido. Ricardo havia aperfeiçoado a arte da evasão ao longo dos anos, especialmente quando se tratava de falar sobre Juliana. Mas havia algo no momento: a vulnerabilidade do parto, o esgotamento, a presença de seu filho recém-nascido, que fez com que suas defesas habituais parecessem inadequadas. "Nos conhecemos há muitos anos", respondeu cuidadosamente, arrumando uma almofada atrás das costas de Clara. "Antes de conhecer você." "Eram amigos?" "Algo assim." A mentira pareceu amarga em sua boca. "Mas isso foi há muito tempo. A única coisa que importa agora é a nossa família." Clara não pressionou mais, mas Ricardo notou que seus olhos conservavam aquela expressão pensativa que ele havia aprendido a temer. Sua esposa era jovem, mas não ingênua. Ela tinha uma inteligência emocional que às vezes o surpreendia e uma capacidade para perceber as correntes subterrâneas das relações humanas que ele havia subestimado. As horas seguintes se passaram em uma névoa de visitantes, burocracia médica e as rotinas avassaladoras de se tornar pais de primeira viagem. Os pais de Clara chegaram da Europa por videochamada, chorando de felicidade ao verem seu primeiro neto. Os sócios de negócios de Ricardo enviaram arranjos florais que transformaram o quarto em um jardim improvisado. Todos queriam celebrar a chegada do herdeiro Almeida, mas debaixo de toda essa celebração, Ricardo não conseguia tirar da cabeça a imagem de Juliana inclinando-se sobre Clara, suas mãos espertas guiando o nascimento de seu filho. Havia algo profundamente perturbador naquela cena, não apenas pela história que compartilhavam, mas por algo mais sutil que ele não conseguia identificar. Era meio da tarde quando ele decidiu procurá-la. Depois de se certificar de que Clara estava confortável e dormindo,
Ele saiu para o corredor com a desculpa de fazer algumas ligações de trabalho. Na realidade, precisava de respostas para perguntas que nem sabia como formular. Ele a encontrou na sala de descanso médico, sentada em frente a uma xícara de café que parecia ter esfriado há horas. Quando ela ergueu a vista e o viu, não pareceu surpresa. Era como se estivesse esperando aquela conversa. Sabia que você viria, disse sem rodeios, apontando para a cadeira em frente a ela. Você nunca conseguiu deixar as coisas sem resolver. Precisamos conversar, respondeu Ricardo, embora agora que estava na frente dela, não soubesse exatamente o que dizer. 8 anos de silêncio não se quebram facilmente. De quê, Ricardo? De como sua esposa não sabe quem eu sou? De como você fingiu não me conhecer na frente dela? Juliana tomou um gole de seu café frio e fez uma careta. Ou talvez você queira falar de como se casou com uma mulher que poderia ser minha irmã mais nova. O veneno em sua voz o atingiu como um tapa. Isso não é justo. Justo? Juliana riu, mas não havia humor no som. Quer falar sobre o que é justo? Vamos falar sobre como você destruiu minha carreira. Vamos falar sobre como você me manipulou para que eu abandonasse minha residência em São Paulo para me casar com você. Vamos falar sobre como você me fez sentir que não valia nada por 3 anos. Juliana, Não. Ela ergueu uma mão para detê-lo. Eu não vim aqui para relitigar nosso passado. Vim porque sou médica e há uma mulher que precisava da minha ajuda. Sua esposa é uma boa pessoa, Ricardo. Ela não merece os jogos mentais que você certamente já começou a jogar com ela. Você não sabe nada sobre meu casamento. Sei tudo sobre seus casamentos, replicou com uma frieza que o deixou gelado. Seu padrão nunca mudou. Charme inicial, generosidade avassaladora, controle gradual, isolamento sistemático. Você já começou a checar as mensagens dela? Já disse a ela quais amigos ela pode ter? Cada palavra era como um golpe direto em seu plexo solar, porque continha uma verdade que ele vinha negando até a si mesmo. As acusações de Juliana eram precisas de uma maneira que o aterrorizava. Eu mudei, murmurou, mas mesmo enquanto dizia as palavras, sabia que não era completamente verdade. Duvido. Juliana se levantou, jogando seu café no lixo. Mas isso não é problema meu. Meu problema é que atendi o parto do seu filho. E agora tenho que viver com o conhecimento de que esse bebê crescerá no mesmo ambiente tóxico onde eu tentei sobreviver. Ela se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Ricardo, se você realmente mudou, demonstre. Dê a essa mulher a verdade que você nunca me deu. E, pelo amor de Deus, não a transforme em outra versão do que eu fui. Quando ela foi embora, Ricardo ficou sozinho na sala de descanso, cercado pelo aroma persistente de café frio e desinfetante hospitalar. Pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente desarmado, como se Juliana tivesse desmantelado cuidadosamente todas as justificativas que havia construído para explicar quem ele havia se tornado. Voltou para o quarto, onde Clara segurava seu filho, cantando uma canção de ninar em voz baixa. A cena era tão perfeita, tão cheia de amor puro, que sentiu como se estivesse profanando algo sagrado apenas com sua presença. Seria ele realmente o mesmo homem que Juliana havia descrito? Seria capaz de mudar ou estaria destinado a repetir os mesmos erros que haviam destruído seu primeiro casamento? Seu filho abriu os olhos, olhos que pareciam conter toda a sabedoria do mundo, e Ricardo sentiu que algo fundamental se moveu dentro dele. Talvez desta vez pudesse ser diferente. Talvez este pequeno ser pudesse ensiná-lo a amar sem controlar, a proteger sem sufocar. Mas enquanto observava Clara embalando seu bebê, não pôde deixar de notar que seus olhos tinham aquela mesma expressão pensativa que vira em Juliana tantos anos atrás. Isso o encheu de um terror que ele não sabia como lidar. 3 dias após o nascimento, a mansão em São Bernardo do Campo havia se transformado em um santuário de nova paternidade. Clara se adaptava à maternidade com uma graça natural que surpreendia até mesmo Ricardo.
que havia contratado discretamente a melhor enfermeira neonatal da cidade só por precaução. Mas, como sempre, sua generosidade vinha com condições implícitas. A enfermeira também lhe reportava cada detalhe sobre o estado emocional de Clara. O bebê, a quem chamaram Tiago, dormia pacificamente em seu berço de grife italiana, enquanto Clara organizava os inúmeros presentes que haviam chegado. Flores exóticas, cestas gourmet e brinquedos de marcas exclusivas enchiam o quarto, testemunhos do poder e influência dos Almeida nos círculos sociais de São Paulo. "Você notou algo estranho nele?" perguntou Clara de repente, interrompendo os pensamentos de Ricardo, enquanto ele revisava e-mails em seu tablet. "Estranho como?" Ele respondeu, embora uma parte dele já soubesse para onde a conversa se dirigia. "Tiago tem os olhos muito claros para ser tão pequeno. E o cabelo dele parece mais loiro do que eu esperava." Clara se aproximou do berço, estudando as feições de seu filho com a intensidade de alguém que busca respostas para perguntas que ainda não sabe formular. Ricardo sentiu um nó no estômago. Ele também havia notado essas características, mas as havia atribuído à variabilidade genética normal. Agora, com Clara vocalizando suas observações, essas pequenas diferenças começavam a parecer sinais de alarme. "Bebês mudam muito nas primeiras semanas", disse ele, usando o tom condescendente que empregava quando queria encerrar uma conversa. "Meu irmão nasceu loiro e terminou com cabelo preto como o meu." Mas Clara não parecia convencida. Nos últimos dias, Ricardo havia notado uma mudança sutil nela. Não era apenas a transformação normal de se tornar mãe. Havia algo mais profundo, como se o encontro com Juliana tivesse plantado sementes de curiosidade que agora estavam começando a germinar. "Ricardo, posso te perguntar algo sobre a doutora Silva?" A pergunta veio enquanto ele bebia seu café matinal, e ele quase se engasgou. "O que você quer saber? Como você a conheceu realmente?" Os olhos azuis de Clara o estudavam com uma intensidade que não estava ali antes do parto. "E não me diga que eram apenas conhecidos. A forma como se olharam, havia história ali." Ricardo se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim meticulosamente projetado de sua propriedade. Cada arbusto, cada flor, cada pedra havia sido colocada de acordo com suas especificações exatas. Era mais fácil controlar a natureza do que controlar as emoções humanas. "Juliana e eu tivemos um relacionamento há muitos anos", admitiu finalmente, escolhendo cada palavra com cuidado. "Antes de conhecer você. Terminou mal, e não nos falamos desde então." "Um relacionamento sério?" "Fomos casados." As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara ficou imóvel ao lado do berço de Tiago, processando essa revelação que mudava fundamentalmente sua compreensão das últimas 72 horas. "Sua ex-esposa atendeu o nascimento do nosso filho", disse lentamente, como se estivesse provando o sabor das palavras. "E você não achou necessário me mencionar. Não queria te preocupar durante o parto. Era uma situação médica de emergência." "E depois? Quando você planejava me contar?" A voz de Clara havia adquirido um tom que Ricardo não havia ouvido antes. Uma firmeza que sugeria que a mulher doce e complacente que ele conhecera estava evoluindo para algo mais complexo. "Pensei que era melhor deixar no passado, onde pertence." Clara o olhou com uma expressão que misturou decepção e algo parecido à compreensão. "Sabe o que mais me incomoda, Ricardo? Não é ter um passado, é você me mentir sobre ele. Como se eu fosse frágil demais ou tola demais para lidar com a verdade." Tiago começou a chorar suavemente, como se tivesse percebido a tensão na sala. Clara o pegou com movimentos automáticos, mas seus olhos não se desviaram de Ricardo. "O que mais você não me contou?" perguntou enquanto embalava o bebê. "Quais outros segredos você está guardando da sua esposa?"
Pela primeira vez em anos, Ricardo se viu sem uma resposta calculada. A conversa havia tomado um rumo que ele não antecipara e percebeu que Clara estava começando a fazer as mesmas perguntas que Juliana havia feito anos atrás. A diferença era que desta vez ele tinha um filho a perder. Uma semana após a revelação, Ricardo se encontrou sentado em seu escritório no 4º andar da Torre Almeida, contemplando a crise que se desdobrava em múltiplas frentes de sua vida. Os documentos legais relacionados ao projeto na Bahia se empilhavam em sua mesa como uma montanha de problemas não resolvidos, enquanto em casa, Clara havia adotado uma cortesia fria que era mais inquietante do que qualquer confronto direto. Roberto, seu assistente, entrou com mais más notícias. Senhor Almeida, precisamos conversar urgentemente. Os ambientalistas conseguiram apoio do governo federal. Suspenderam definitivamente as licenças de construção. Quanto perdemos? Perguntou Ricardo, embora já conhecesse a resposta aproximada. 300 milhões de reais em investimento inicial. Mas os compromissos com investidores internacionais. Roberto fez uma pausa. Senhor Almeida, precisamos de liquidez imediata para cobrir as penalidades contratuais. Ricardo fechou os olhos. O resort havia sido seu projeto mais ambicioso, projetado para posicionar o Grupo Almeida como líder em turismo ecológico de luxo. Agora, não só havia perdido uma fortuna, mas sua reputação no mercado internacional estava em jogo. Prepare uma reunião com os bancos para amanhã, ordenou, e revise quais propriedades pessoais podemos usar como garantia adicional. Quando Roberto saiu, Ricardo permitiu-se um momento de vulnerabilidade que ninguém mais podia ver. O controle que ele exercera tão meticulosamente sobre todos os aspectos de sua vida estava se desmoronando, e ele não sabia como detê-lo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Clara. Vou à clínica para o check-up pós-parto de Tiago. Volto à tarde. Não era incomum que ela fosse sozinha às consultas médicas. Ricardo havia estado ausente por trabalho na maioria das consultas pré-natais, mas algo no tom da mensagem o deixou inquieto. Clara estava diferente desde a conversa sobre Juliana, mais independente, mais questionadora, menos disposta a aceitar suas explicações sem questioná-las. Na clínica, Clara esperava na sala de pediatria, com Tiago dormindo em seus braços. Havia chegado cedo, deliberadamente, esperando a possibilidade de se encontrar com Juliana. Não tinha certeza do que queria lhe dizer, mas tinha perguntas que não podia fazer a Ricardo. Senhora Almeida, uma enfermeira a chamou, mas antes que pudesse responder, uma voz familiar interveio. Clara, como estão você e o pequeno? Juliana apareceu no corredor, vestida com seu jaleco branco e aquele sorriso profissional que não chegava completamente aos seus olhos. Mas quando olhou para Tiago, sua expressão se suavizou genuinamente. Ele está crescendo lindo, comentou Juliana, aproximando-se para observar o bebê. Como você está? Alguma complicação pós-parto? Fisicamente estou bem, respondeu Clara, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Mas, doutora Silva, poderíamos conversar um momento? Em particular, Juliana hesitou por um instante, mas assentiu. Guiou-as para seu consultório particular, onde Clara pôde observar os diplomas e certificações que cobriam as paredes. Medicina na Universidade de São Paulo, especialização em ginecologia e obstetrícia em São Paulo. Múltiplos reconhecimentos profissionais. Esta era uma mulher que havia construído uma carreira impressionante. O que posso fazer por você? E perguntou Juliana, mantendo seu tom profissional, mas com uma calidez que não estivera presente quando Ricardo estava perto. Quero que saiba que agora sei quem você é, disse Clara diretamente. Ricardo me contou que vocês foram casados. A máscara profissional de Juliana se tensionou ligeiramente. Entendo. E o que você quer saber exatamente? Que tipo de homem ele era quando vocês eram casados? A pergunta saiu mais vulneravelmente do que Clara havia planejado. Porque o homem com quem me casei é charmoso, generoso, atencioso,
Mas às vezes sinto que há algo por baixo de tudo isso que não entendo completamente. Juliana ficou em silêncio por um longo momento, observando Tiago, que dormia pacificamente nos braços de sua mãe. Quando finalmente falou, sua voz foi cuidadosa, mas honesta. Clara, não me cabe julgar seu casamento ou influenciar suas decisões. Ela fez uma pausa. Mas lhe direi isto: confie em seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. E não deixe que ninguém a convença de que seus sentimentos não são válidos. Ele te machucou? Ricardo nunca me bateu, respondeu Juliana cuidadosamente. Mas há muitas formas de machucar alguém sem violência física. Controle, manipulação, isolamento emocional. Essas coisas podem ser tão destrutivas quanto. Clara absorveu essas palavras, sentindo como se finalmente alguém tivesse colocado nome nas sensações desconfortáveis que ela vinha experimentando, mas não sabia como articular. Se você precisar falar com alguém algum dia, ou se as coisas ficarem difíceis, Juliana escreveu seu número pessoal em um cartão. Não hesite em me ligar, não como a ex-esposa de Ricardo, mas como uma mulher que entende o que é ser casada com um homem que confunde amor com posse. Quando Clara voltou para casa naquela tarde, levava mais do que apenas um bebê saudável nos braços. Levava uma nova perspectiva sobre seu casamento e, pela primeira vez, o número de telefone de alguém que poderia entender exatamente pelo que ela estava passando. A descoberta chegou por acidente, como costumam chegar as verdades mais devastadoras. Clara estava procurando documentos do seguro médico de Tiago no escritório de Ricardo quando tropeçou em uma caixa de madeira entalhada escondida atrás de uma fileira de livros de direito empresarial que claramente nunca haviam sido abertos. A caixa estava trancada, mas a curiosidade que vinha crescendo nela durante as últimas semanas venceu qualquer respeito pela privacidade do marido. Ela encontrou a chave presa com fita na parte inferior da caixa, um esconderijo que revelava tanto a paranoia de Ricardo quanto sua arrogância ao acreditar que ninguém procuraria ali. Lá dentro, encontrou uma coleção de fotografias que lhe tiraram o fôlego. Ricardo e Juliana em seu casamento, ambos radiantes e jovens. Ricardo com o cabelo mais comprido, Juliana com um sorriso que iluminava toda a imagem. Havia fotos de viagens. Juliana rindo em uma praia de Pernambuco. Ricardo abraçando-a em Paris, em frente à Torre Eiffel, ambos brindando no que parecia ser um restaurante elegante. Mas o que realmente a perturbou foram os documentos médicos. Faturas da clínica de fertilidade, datadas de 2 anos atrás, pouco antes dela e Ricardo começarem a tentar conceber. Os documentos detalhavam tratamentos de preservação de fertilidade, análises genéticas e algo que fez seu coração parar. Um contrato de doação de esperma anônima. Suas mãos tremeram enquanto lia os documentos técnicos que mal entendia, mas uma coisa estava clara. Ricardo havia estado naquela clínica antes de conhecê-la e havia tomado decisões sobre fertilidade que nunca havia mencionado. O que você está fazendo? A voz de Ricardo da porta a fez sobressaltar tanto que quase derrubou a caixa. Ela se virou para encontrá-lo parado no limiar, seu rosto passando rapidamente de surpresa a raiva. Eu estava procurando os papéis do seguro de Tiago, gaguejou, sabendo o quão fraca sua desculpa soava. Na minha caixa privada. Sua voz era perigosamente baixa enquanto se aproximava. Desde quando você invade minha privacidade? Desde que descobri que você me mentiu desde o dia em que nos conhecemos, replicou Clara, encontrando uma força em sua voz que a surpreendeu. O que são esses documentos, Ricardo? Por que você tem papéis de uma clínica de fertilidade de antes de nos conhecermos? Ricardo parou e, por um momento, sua máscara de controle rachou o suficiente para revelar algo parecido ao pânico. São precauções médicas de rotina. Homens da minha idade às vezes precisam... Não me minta mais. Clara se levantou, segurando os documentos. Eu não sou mais a menina ingênua que se casou com você há 2 anos.
Tenho conversado com pessoas, pesquisando, aprendendo a fazer as perguntas certas. Com que pessoas? A pergunta saiu como um latido, e Clara viu um lampejo do homem que Juliana descrevera. Controlador, possessivo, incapaz de tolerar que as coisas escapassem de seu domínio. Isso não importa. O que importa é que você me diga a verdade sobre esses documentos. Tiago é realmente seu filho biológico? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo se deixou cair na cadeira de couro e, pela primeira vez desde que o conhecia, Clara o viu como realmente era. Não o empresário bem-sucedido e confiante que projetava para o mundo, mas um homem profundamente inseguro e aterrorizado de perder o controle. Há coisas do meu passado, complicações médicas que preferia manter privadas. Começou, escolhendo cada palavra com cuidado. Quando decidimos ter um bebê, quis ter certeza de que tudo fosse perfeito. Os tratamentos de fertilidade modernos oferecem opções. Você usou esperma de doador? A pergunta direta o cortou como uma faca. Os procedimentos foram projetados para maximizar nossas chances de sucesso, respondeu evasivamente. Tiago é nosso filho em todos os sentidos que importam, exceto biologicamente. Clara sentiu como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. Você me manipulou para passar por tratamentos de fertilidade, sem me dizer que estava usando material genético de outra pessoa. Você me fez acreditar que Tiago tinha seu DNA quando sabia que não era verdade. Tiago é meu filho, insistiu Ricardo, levantando-se bruscamente. Eu o criei desde o momento da concepção. Paguei pelos melhores tratamentos, me certifiquei de que você tivesse o melhor cuidado médico. Como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. A voz de Clara se quebrou entre a raiva e a dor. Ricardo, você não entende o que fez? Você tirou o meu direito de escolher. Você tirou o meu direito de conhecer a verdade sobre meu próprio filho. Ela se dirigiu para a porta, mas Ricardo a parou, segurando-a pelo braço com mais força do que o necessário. Você não pode contar isso a ninguém, disse ele, e pela primeira vez Clara viu medo real em seus olhos. Minha reputação, minha carreira, nossa família, tudo seria destruído se essa informação se tornasse pública. Clara se soltou do aperto dele e o olhou com uma mistura de compaixão e repulsa. Sua reputação já não é meu problema, Ricardo. Meu problema é descobrir o que mais você tem escondido de mim e decidir se posso continuar vivendo com um homem que confunde amor com controle e acha que dinheiro compra o direito de mentir. Quando saiu do escritório, levava consigo não apenas a verdade sobre Tiago, mas também a compreensão de que seu casamento estava construído sobre uma fundação muito mais frágil do que ela havia imaginado. Chegada de Sofia mudou a dinâmica da casa, como um vento fresco que dispersa o ar viciado. A irmã mais nova de Clara aterrorizou no aeroporto de São Paulo em uma quarta-feira de manhã, carregando 2 malas e uma determinação feroz de proteger sua irmã do que ela intuía ser uma situação cada vez mais tóxica. Aos 28 anos, Sofia era tudo o que Clara não era. Direta onde sua irmã era diplomática, desconfiada onde Clara via o melhor nas pessoas, e completamente imune ao charme calculado que Ricardo havia aperfeiçoado por décadas. Ela havia abandonado seu programa de mestrado em Barcelona assim que percebeu a tensão nas ligações de sua irmã. Não gosto de como você soa, tinha dito a Clara durante sua última videochamada. Há algo na sua voz que não estava lá antes do bebê. Ricardo recebeu Sofia com seu sorriso mais charmoso e uma hospitalidade avassaladora que incluía flores caras em seu quarto de hóspedes e um jantar no restaurante mais exclusivo de São Paulo. Mas Sofia havia crescido, vendo homens poderosos tentarem impressionar sua família, e ela reconhecia a manipulação quando havia. Ele é intenso, comentou para Clara naquela primeira noite, enquanto davam um passeio pelo jardim. Ele sempre é tão controlador com os detalhes. Controlador?
Clara parou ao lado da fonte de mármore que Ricardo havia importado da Itália. Ele é atencioso. Se preocupa que tudo seja perfeito. Clara, ele planejou cada minuto do meu dia desde que cheguei. Sabia exatamente o que eu ia tomar no café da manhã, que roupa ia usar, até mesmo que rotas tomaríamos para o passeio. Sofia estudou o rosto de sua irmã sob a luz dourada do entardecer. Você não acha estranho que um homem tão ocupado tenha tempo para microgerenciar a visita de sua cunhada? Essa observação plantou uma semente de desconforto que Clara não pôde ignorar. Durante os dias seguintes, ela começou a notar padrões que havia normalizado, como Ricardo sempre sugeria qual roupa a deixava melhor, como casualmente checava seu telefone quando ela tomava banho, como havia gradualmente isolado suas amigas da faculdade com desculpas sociais elegantes. A revelação veio durante uma visita à clínica para o check-up de 2 meses de Tiago. Sofia insistiu em acompanhá-las, e quando viu Juliana no corredor, sua reação foi imediata. Doutora Silva, não acredito. E Sofia se aproximou com um sorriso genuíno. Sou Sofia Restrepo. Fomos colegas na PUC há anos. Medicina e engenharia compartilhavam alguns cursos. Juliana a reconheceu imediatamente. Sofia, claro. Ouvi dizer que você estava estudando na Europa. Sim, voltei para conhecer meu sobrinho. Sofia olhou entre Juliana e Clara com curiosidade. Vocês se conhecem? A doutora Silva atendeu o parto de Tiago, explicou Clara cuidadosamente. Que coincidência maravilhosa. Sofia parecia genuinamente encantada. Lembro-me que você tinha uma reputação brilhante na faculdade. Todos diziam que você seria uma das melhores médicas do Brasil. Uma sombra cruzou o rosto de Juliana. Bem, a vida toma direções inesperadas às vezes. O que você quer dizer? Perguntou Sofia com a curiosidade natural de alguém que não estava navegando as águas traiçoeiras de segredos familiares. Eu abandonei temporariamente minha carreira depois de me casar, respondeu Juliana, olhando significativamente para Clara. Meu então marido acreditava que uma mulher deveria focar em apoiar a carreira do marido em vez de perseguir a sua própria. Sofia franziu a testa. Isso soa terrivelmente antiquado. Que tipo de homem pediria a uma mulher talentosa que sacrificasse sua carreira? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Camila sentiu como se todas as peças de um quebra-cabeça complexo finalmente estivessem se encaixando, formando uma imagem que ela não queria ver, mas que já não podia ignorar. Um homem que confunde amor com posse, murmurou Juliana, repetindo as palavras que havia dito a Clara semanas atrás. Naquela noite, Sofia confrontou sua irmã com uma diretividade que cortou através de anos de negação cuidadosamente construída. Clara, você precisa que alguém lhe diga a verdade. Ricardo é exatamente o tipo de homem de quem mamãe sempre nos advertiu. Charmoso por fora, controlador por dentro. E se a doutora Silva é quem eu acho que é, então você tem uma chance única de entender exatamente para onde seu casamento está indo. Pela primeira vez desde o nascimento de Tiago, Clara se permitiu enfrentar a possibilidade de que sua vida perfeita fosse de fato uma prisão dourada cuidadosamente construída por um homem que havia aprendido a controlar através do amor em vez da força. Colapso do império de Ricardo chegou como um tsunami financeiro que varreu a fachada de estabilidade que ele mantivera por meses. As notícias ambientais sobre o projeto na Bahia haviam desencadeado uma investigação federal que revelou irregularidades em múltiplos empreendimentos do Grupo Almeida, desde licenças falsificadas até subornos velados que remontavam a uma década. Roberto entrou no escritório de Ricardo naquela manhã de quinta-feira com uma expressão que não prometia nada de bom. Senhor Almeida, precisamos conversar urgentemente. Agora o quê? Rosnou Ricardo, que havia dormido apenas 3 horas depois de uma noite de ligações de crise com advogados e contadores.
Os bancos estão chamando os empréstimos. Todos eles exigem pagamento imediato de 700 milhões de reais ou procederão com as execuções hipotecárias. Roberto colocou uma pilha de documentos legais na mesa. E tem mais. A Procuradoria Federal do Meio Ambiente está congelando todas as nossas contas corporativas enquanto investigam as acusações de dano ecológico. Ricardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. 700 milhões de reais. Era uma quantia que ele havia gerenciado rotineiramente em tempos melhores. Mas agora, com seus ativos congelados e sua reputação em ruínas, poderia também ter sido 700 bilhões. Que opções temos? Perguntou, embora já temesse a resposta. Poderíamos liquidar propriedades pessoais. A casa em São Paulo, o apartamento em Higienópolis, a casa de praia em Angra dos Reis. Roberto fez uma pausa. Mas mesmo isso não seria suficiente. Precisaríamos de acesso às contas conjuntas com sua esposa. Aí estava o problema. Após a confrontação sobre os documentos de fertilidade, Clara havia começado a fazer perguntas sobre as finanças familiares. Ela havia contratado discretamente um advogado especializado em direito de família, pensando que Ricardo não descobriria. Mas ele tinha contatos em todos os escritórios importantes de São Paulo. A senhora Almeida assinou algo? Perguntou Roberto cuidadosamente. Ainda não, mas ela está fazendo perguntas. Ricardo massageou as têmporas, sentindo o início de suas dores de cabeça de tensão. Preciso de tempo para lidar com a situação em casa. Mas o tempo era exatamente o que ele não tinha. Naquela tarde, enquanto Clara amamentava Tiago na varanda, Ricardo tomou a decisão que definiria o resto de seu casamento. Amor, preciso que você assine alguns documentos, disse casualmente, colocando uma pasta de couro na mesa de centro. É uma reorganização corporativa rotineira. Os advogados dizem que precisamos proteger nossos ativos familiares, transferindo-os para uma estrutura mais eficiente. Clara o olhou com aquela nova expressão de cautela que havia desenvolvido. Que tipo de documentos? Detalhes legais, transferências de propriedades, reestruturação de contas bancárias. Nada que te afete diretamente. Seu sorriso era o mesmo que ele usara para convencer investidores a apostar milhões em seus projetos. Ricardo, depois de tudo o que aconteceu, você realmente espera que eu assine documentos sem lê-los primeiro? Claro que você pode lê-los, respondeu ele, embora internamente tenha amaldiçoado sua nova desconfiança. Só que a linguagem legal pode ser confusa. Confie em mim, é para proteger nossa família. Clara pegou a pasta e começou a revisar os documentos. Embora não fosse advogada, 2 anos de casamento com Ricardo lhe ensinaram a reconhecer certos termos financeiros. O que ela viu a fez empalidecer. Isso está transferindo a casa para uma corporação offshore. E essas contas bancárias, ela ergueu a vista, os olhos brilhando com uma mistura de incredulidade e fúria. Ricardo, esses documentos me dão acesso a dinheiro que não existia semana passada. De onde vieram esses fundos? São investimentos complexos. O mercado imobiliário requer estruturas financeiras sofisticadas. Não me minta mais. A voz de Clara se elevou o suficiente para acordar Tiago, que começou a chorar. Essas são nossas contas conjuntas. O dinheiro que herdei de meus avós, os fundos do meu dote. Você tem usado sem meu conhecimento? O silêncio de Ricardo foi tão incriminatório quanto qualquer confissão. Meu Deus, sussurrou Clara, embalando automaticamente Tiago enquanto processava a magnitude da traição. Quanto tempo você tem me roubado? Não é roubo quando somos casados, respondeu Ricardo, abandonando finalmente qualquer pretensão de inocência. Tudo o que é seu é meu, e tudo o que é meu é seu. Assim funcionam os casamentos. Assim funcionam os seus casamentos, corrigiu Clara, e pela primeira vez, Ricardo viu em seus olhos o mesmo fogo que havia visto em Juliana anos atrás. Mas não mais. Não vou assinar mais um papel sem supervisão legal independente. Ela se levantou para ir embora,
Mas Ricardo a parou com palavras que revelariam exatamente o quão desesperado ele estava. Se você não assinar esses documentos, Clara, perderemos tudo. A casa, a estabilidade de Tiago, o futuro dele. Você realmente quer que nosso filho cresça na pobreza por sua teimosia? Clara se virou lentamente e a expressão em seu rosto o fez compreender que ele havia cruzado uma linha da qual não haveria retorno. Não, disse com uma calma gélida. Quero que nosso filho cresça com uma mãe que não aceita ser manipulada, roubada e mentida. Mesmo que isso signifique que ele cresça sem o dinheiro manchado do pai. 3 dias após a confrontação financeira, Clara se encontrou sentada em um café discreto no centro de São Paulo, observando Juliana mexer seu cortado com movimentos nervosos. Era a primeira vez que se reuniam fora do contexto médico. E ambas as mulheres pareciam conscientes do significado simbólico do momento. Obrigada por vir, murmurou Clara, ajustando a manta que cobria Tiago em seu bebê conforto. Sei que isso deve ser desconfortável para você. Não mais desconfortável do que atender o parto do filho do meu ex-marido, respondeu Juliana com um sorriso irônico. Como você está lidando com tudo? Clara havia ligado para Juliana em um momento de desespero, depois de descobrir que Ricardo estava monitorando suas chamadas telefônicas e havia cancelado os cartões de crédito que estavam apenas em seu nome. A realidade de sua situação havia se tornado cristalina. Era uma prisioneira em uma gaiola dourada, completamente dependente de um homem que confundia controle com amor. Não sei por onde começar, admitiu Clara. Tudo o que eu acreditava sobre meu casamento, sobre Ricardo, sobre minha própria vida, parece ter sido uma ilusão. Juliana estudou o rosto da mulher mais jovem com uma mistura de compaixão e reconhecimento doloroso. Deixe-me adivinhar. Ele a isolou gradualmente de seus amigos, sempre com desculpas válidas. Controla as finanças familiares para te proteger das preocupações do dinheiro. Ele a faz sentir especial e única, mas apenas quando você age exatamente como ele quer. Como você sabe, Clara parou, compreendendo a óbvia resposta à sua pergunta. Porque eu vivi exatamente a mesma experiência por 3 anos, respondeu Juliana. A diferença é que eu não tinha um bebê para complicar as coisas. Como você saiu disso? Juliana tomou um gole de seu café, como se precisasse se fortalecer para a conversa que sabia que viria. Tive que perder tudo primeiro. Minha carreira, minha autoestima, meu senso de quem era como pessoa independente. Ricardo é muito hábil em fazer você depender completamente dele antes de revelar quem realmente é. Mas você é médica, tem uma carreira de sucesso, agora sim. Mas quando estava casada com Ricardo, abandonei minha residência em São Paulo porque ele me convenceu de que meu lugar era apoiar a carreira dele. Ele me isolou de meus colegas médicos, de minha família, até de meus próprios sonhos. A voz de Juliana se endureceu. Levei 5 anos depois do divórcio para reconstruir minha vida profissional e voltar a confiar em meu próprio julgamento. Clara sentiu um arrepio de reconhecimento. Ele me fez desistir do meu trabalho na galeria de arte. Disse que uma mulher de minha posição social não precisava trabalhar. E ele a fez se sentir lisonjeada com isso, não é? Como se fosse um presente em vez de uma estratégia de controle. Exatamente. Clara olhou para Tiago, que dormia pacificamente alheio à conversa que estava determinando seu futuro. Juliana, posso perguntar algo pessoal? Claro. Vocês queriam ter filhos juntos? A pergunta fez Juliana se tensionar visivelmente. Ricardo queria herdeiros. Eu queria uma família. Não era a mesma coisa. Ela fez uma pausa. Tentamos por 2 anos. Quando não conseguimos conceber naturalmente, descobri que ele vinha sabotando nossos esforços. Como? Ele fingia tomar vitaminas de fertilidade que na verdade eram anticoncepcionais. Queria o controle total sobre quando e como teríamos filhos. Juliana se inclinou para a frente. Clara, você sabe realmente como engravidou de Tiago? A pergunta atingiu Clara como um soco no estômago.
Os tratamentos de fertilidade. Mas ele me disse que era para maximizar nossas chances. Ele te explicou exatamente quais procedimentos estavam fazendo? Você esteve presente quando ele forneceu sua amostra? Viu os documentos médicos completos? Com cada pergunta, Clara se sentiu mais doente. Havia confiado cegamente em Ricardo para gerenciar todos os aspectos técnicos dos tratamentos, contentando-se em fazer sua parte sem questionar os detalhes. Meu Deus, sussurrou. Você acha que Tiago não é? Não sei nada com certeza, interrompeu Juliana rapidamente. Mas durante o parto, notei algumas características genéticas que me fizeram questionar. Como médica, tenho a obrigação de manter essa informação confidencial, mas como mulher que viveu com Ricardo. Que tipo de características? O tipo sanguíneo, certos marcadores físicos, alguns reflexos neurológicos. Juliana alcançou a mão de Clara através da mesa. Clara, há formas de saber com certeza. Testes que poderiam te dar as respostas que você precisa. E se eu descobrir que Tiago não é filho biológico de Ricardo? Então, você terá informações que lhe darão poder em qualquer processo de divórcio. E mais importante, você terá a verdade completa sobre o homem com quem se casou. Clara olhou para seu filho dormindo e sentiu como se estivesse parada à beira de um precipício. Pular significaria potencialmente destruir a única estabilidade que Tiago havia conhecido. Ficar significaria aceitar uma vida de mentiras e controle. Você me ajudaria? Perguntou finalmente. Com os testes, quero dizer. Juliana assentiu. Mas você tem que entender que uma vez que você saiba a verdade, não poderá fingir que não sabe. Você está preparada para essas consequências? Pela primeira vez em meses, Clara se sentiu completamente segura de uma decisão. Estou preparada para qualquer verdade que seja melhor do que viver em uma mentira. Os resultados chegaram em uma terça-feira de manhã, entregues discretamente em um envelope Manila que Juliana havia deixado na caixa de correio de Sofia. Clara estava esperando há uma semana, oscilando entre a ansiedade e uma estranha sensação de alívio de que finalmente teria respostas definitivas. Sofia encontrou sua irmã no jardim, sentada ao lado da fonte, enquanto Tiago dormia em seu carrinho. O envelope jazia sem abrir no colo de Clara, como se contivesse uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Você quer que eu leia primeiro? Ofereceu Sofia suavemente. Não, preciso fazer isso sozinha. Clara abriu o envelope com mãos trêmulas e desdobrou o documento médico oficial. As palavras técnicas se desfocaram até que ela encontrou a linha que mudava tudo. Probabilidade de paternidade, 0%. O sujeito masculino examinado não é o pai biológico do menor. Por um momento, Clara se sentiu estranhamente vazia. Todas as suspeitas, todas as dúvidas, todas as peças do quebra-cabeça que ela vinha montando durante meses culminaram nesta simples declaração científica. Tiago não era filho de Ricardo. Clara? A voz de Sofia parecia vir de muito longe. Não é filho dele, murmurou Clara, olhando para o bebê que dormia pacificamente, alheio ao fato de que sua vida acabara de mudar para sempre. Tiago não é filho biológico de Ricardo. Sofia sentou-se ao lado dela, lendo os resultados por cima do ombro da irmã. Como você se sente? Traída, furiosa, mas também. Clara fez uma pausa, surpresa com sua própria reação. Aliviada. Tiago não herdará os genes de um homem que é capaz disso. O som de passos na trilha de cascalho as fez virar. Ricardo se aproximava da casa, vestido com um de seus ternos de negócios, o celular grudado na orelha em mais uma crise empresarial interminável. Roberto, já te disse que não podemos. Ele parou ao ver as expressões nos rostos das duas mulheres. O que está acontecendo aqui? Clara se levantou lentamente, o documento ainda em suas mãos. Por semanas,
Ela havia ensaiado aquele momento em sua mente, imaginando diferentes formas de confrontar Ricardo com a verdade. Mas agora que estava ali, só sentia uma calma estranha e determinada. Tiago não é seu filho, disse simplesmente. A cor sumiu do rosto de Ricardo. O que você está dizendo? Tenho os resultados dos testes de paternidade. Probabilidade 0%. Seu material genético nunca foi usado na concepção de Tiago. Clara estendeu o documento para ele. Quer me explicar como isso é possível? Ricardo olhou para o papel como se fosse uma serpente venenosa. Clara, erros em laboratórios acontecem o tempo todo. Podemos repetir o teste. Já repetimos 2 vezes, em laboratórios diferentes. A voz de Clara permaneceu firme, fortalecida pela certeza de ter finalmente a verdade completa. Ricardo, você sabia desde o início que não era o pai biológico de Tiago. Você me manipulou durante todo o processo de fertilização assistida, mentiu para mim sobre os procedimentos e me fez acreditar que estava concebendo um filho com você quando sabia que estava usando esperma de doador. O bebê é nosso em todos os sentidos que importam, respondeu desesperadamente. Nós dois o amamos, o criamos. Você o usou, o interrompeu Clara. Como usou meu dinheiro, como usou minha confiança, como usou a mim. Tiago nunca foi seu filho, Ricardo. Foi seu projeto, sua forma de me prender a você para sempre. Ricardo deu um passo em direção a ela, mas Sofia se interpôs protetoramente. Clara, você não pode levar isso para os tribunais. Minha reputação, minha carreira. Se vier à tona que usei doadores sem revelar apropriadamente. Sua reputação já não é minha responsabilidade, respondeu Clara, pegando Tiago nos braços. Minha única responsabilidade agora é proteger meu filho de um homem que é capaz de mentir sobre algo tão fundamental quanto a paternidade. A ameaça veio naquela mesma noite, envolta no tom calmo e razoável que Ricardo havia aperfeiçoado para suas negociações mais cruéis. Clara estava empacotando discretamente alguns pertences essenciais quando ele apareceu no limiar de seu quarto. Se tentar levar Tiago para longe de mim, usarei todos os recursos à minha disposição para provar que você é uma mãe instável, disse sem rodeios. Depressão pós-parto, decisões erráticas, abandono do lar conjugal. Qualquer juiz verá que o menino está melhor comigo. Clara parou, uma pequena manta de Tiago em suas mãos. Você está me ameaçando. Estou explicando a realidade legal. Ricardo entrou no quarto com aquela confiança predatória que havia intimidado oponentes de negócios por décadas. Tenho os melhores advogados do Brasil, Clara. Posso prolongar qualquer batalha legal por anos. E tenho os recursos para isso. Você tem esses recursos? Tenho a verdade. A verdade é relativa nos tribunais. O que importa é quem pode contá-la melhor. Ele se aproximou da janela, olhando para as luzes de São Paulo como se fosse o rei contemplando seu reino. Além disso, Tiago conheceu apenas esta casa, esta estabilidade, esta vida. Você realmente quer arrastá-lo pela pobreza e incerteza apenas para satisfazer seu orgulho ferido? Meu orgulho ferido, repetiu Clara lentamente. É assim que você descreve descobrir que toda a minha vida matrimonial foi uma mentira elaborada? Foi uma estratégia de proteção. Para você, para o bebê, para a nossa família. Ricardo se virou para ela e por um momento sua máscara rachou o suficiente para revelar algo genuinamente vulnerável. Clara, sei que cometi erros, mas podemos superá-los. Podemos ir à terapia. Podemos reconstruir a confiança. Mas como se reconstrói a confiança quando os alicerces nunca existiram? Clara fechou a mala que estava empacotando. Ricardo, você nem sequer sabe por que isso está errado. Para você, tudo é estratégia e controle. Mesmo agora, você tenta me manipular com ameaças e chantagem emocional.
O som do choro de Tiago, vindo do quarto ao lado, interrompeu a conversa. Clara se dirigiu para a porta, mas Ricardo a bloqueou. Se você for, perde tudo. A casa, a segurança, o estilo de vida. Sua voz assumiu um tom mais desesperado. Onde você vai morar? O que você vai fazer? Você não tem trabalho, não tem economias próprias. Porque você se certificou disso, replicou Clara. Mas sabe o que, Ricardo? Prefiro lutar para construir algo real do zero do que continuar vivendo nesta ilusão tóxica que você criou. Ela se dirigiu para o quarto de Tiago, mas a voz de Ricardo a parou abruptamente. O doador de esperma era anônimo, Clara. Tiago nunca conhecerá seu pai biológico real. Você não acha que ele merece pelo menos ter uma figura paterna estável em sua vida, mesmo que essa figura seja eu? Era o golpe mais baixo que ele poderia ter dado, e ambos sabiam disso. Por um momento, Clara hesitou, sentindo o peso da responsabilidade maternal e a complexidade de criar um filho sem pai. Mas então pensou em Juliana, na força que ela tomou para reconstruir sua vida após anos de controle psicológico. Pensou em Sofia, que havia abandonado seus estudos para apoiá-la. Pensou no tipo de homem que queria que Tiago acreditasse que poderia ser. Tiago merece crescer, vendo sua mãe se respeitar, respondeu finalmente. Ele merece aprender que o amor real não vem com condições, mentiras e manipulação. E ele merece conhecer a diferença entre um pai e um controlador. Quando pegou Tiago de seu berço, o bebê se acalmou imediatamente, como se estivesse esperando por aquele momento de decisão tanto quanto ela. Esta conversa não acabou, murmurou Ricardo enquanto ela passava por ele. Sim, Ricardo, respondeu Clara sem se virar. Acabou há 8 anos quando você machucou Juliana. Eu só demorei a perceber. Naquela noite, enquanto empacava as últimas pertences com a ajuda de Sofia, Clara sentiu algo que não experimentava há meses: esperança. Ela não sabia exatamente para onde estavam indo, mas pela primeira vez em anos, o futuro pertencia inteiramente a ela. O apartamento que Sofia havia conseguido na Vila Madalena era modesto comparado à mansão em São Bernardo do Campo. Mas tinha algo que a casa de Ricardo nunca teve. Parecia um lar real. 2 quartos pequenos, uma cozinha onde podiam sentar as 3 mulheres ao redor de uma mesa de madeira. Clara, e janelas que deixavam entrar a luz natural sem a sombra opressiva do controle. Clara insistiu em pagar o aluguel com as poucas economias que havia conseguido resgatar antes que Ricardo congelasse suas contas, mas Sofia se recusou veementemente. É temporário, tinha dito, até que você se reerga completamente. A primeira semana foi um ajuste doloroso. Tiago chorava mais no novo ambiente, como se tivesse sentido a tensão e a incerteza que cercavam seu pequeno mundo. Clara acordava às 3 da manhã se perguntando se havia tomado a decisão certa. Se realmente estava proporcionando uma vida melhor para seu filho ou se estava sendo egoísta. É normal duvidar, havia dito Isabela durante uma de suas ligações noturnas, que haviam se tornado um salva-vidas de sanidade. Ricardo passou 2 anos te treinando para acreditar que você não conseguiria sobreviver sem ele. Leva tempo desaprender essa programação. O ponto de virada chegou quando Clara decidiu começar o pequeno negócio de roupas infantis que vinha sonhando em segredo há meses. Com sua experiência em arte e design, ela começou criando peças únicas, feitas à mão, que vendia através das redes sociais. Era um trabalho exaustivo. Desenhar, costurar, gerenciar as redes, ou cuidar de Tiago. Mas pela primeira vez em anos, ela se sentiu produtiva e criativa. Olha isso, disse a Sofia uma tarde, mostrando seu telefone. Vendi 12 conjuntos esta semana, e uma boutique em Jardins quer ver minha coleção. Como você se sente sobre isso? Perguntou Sofia, mas ela já conhecia a resposta. O brilho nos olhos de sua irmã era inconfundível, como se finalmente estivesse acordando de um sonho muito longo. Mas Ricardo não havia desistido.
As ligações chegavam a todas as horas. Súplicas, ameaças, promessas de mudança, advertências sobre as dificuldades financeiras que enfrentariam. Ele havia enviado flores, presentes caros para Tiago, e até apareceu uma vez em frente ao prédio do apartamento, até que Sofia ameaçou chamar a polícia. Ele está perdendo o controle da narrativa, observou Isabela durante uma de suas reuniões semanais no café. Para homens como Ricardo, isso é insuportável. Ele ficará mais desesperado antes de aceitar a realidade. A previsão de Isabela se cumpriu quando Ricardo finalmente mostrou sua verdadeira natureza. Chegou uma tarde ao apartamento com documentos legais, acompanhado por um advogado e uma atitude que Clara nunca havia visto antes. Fria, calculada, completamente despojada de qualquer pretensão de amor ou preocupação. Estes são os termos de guarda que estou disposto a aceitar, anunciou, colocando os documentos na mesa da cozinha. Guarda compartilhada, mas Tiago mora comigo durante a semana. Você tem visitas supervisionadas nos fins de semana. Visitas supervisionadas? Clara não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Do meu próprio filho? Dado o seu comportamento errático nos últimos meses, abandonando o lar conjugal, tomando decisões impulsivas. O advogado de Ricardo falou com a frieza profissional de alguém acostumado a esse tipo de batalha. Meu comportamento errático, repetiu Clara lentamente. Como descobrir que meu marido me mentiu sobre a paternidade do meu filho e decidir que merecia algo melhor? Como expor um menor a situações de instabilidade emocional e econômica? Corrigiu Ricardo. Clara, isso não precisa ser uma guerra. Aceite esses termos, e Tiago terá a estabilidade que precisa. Clara olhou os documentos, depois para Ricardo, e finalmente entendeu completamente algo que Isabela vinha tentando explicar-lhe há semanas. Este homem não era capaz de amor real. Ele só conhecia a posse, o controle e a manipulação. Tudo o que ela interpretara como amor durante o casamento havia sido apenas formas mais sofisticadas de dominação. Não, disse simplesmente. Perdão? Não aceito esses termos. Não aceito nada disso. Ela se levantou pegando Tiago. Ricardo, pela primeira vez em 2 anos, serei completamente honesta com você. Você prefere destruir a paz de um bebê a perder o controle sobre mim. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre que tipo de pai você seria realmente. O colapso de Ricardo chegou de forma tão repentina e pública que até Clara, que havia antecipado sua deterioração, sentiu-se surpresa por sua magnitude. Aconteceu durante uma reunião crucial com investidores japoneses no hotel mais exclusivo de São Paulo, onde Ricardo tentava desesperadamente salvar o que restava de seu império imobiliário. Roberto foi quem ligou para Clara naquela tarde, sua voz tremendo de uma maneira que ela nunca havia ouvido antes. Senhora Almeida, você precisa saber que o senhor Ricardo está no hospital. Teve um episódio durante a apresentação. Que tipo de episódio? Perguntou Clara, sentindo uma mistura confusa de preocupação e distanciamento emocional. Um colapso nervoso completo, na frente de 200 potenciais investidores. Roberto fez uma pausa e começou gritando sobre conspirações, sobre como você e a doutora Silva haviam se aliado para destruí-lo. Depois desabou, soluçando incontrolavelmente. Os paramédicos tiveram que sedá-lo. O homem que projetara controle absoluto por décadas havia implodido publicamente, revelando a fragilidade que sempre estivera sob sua fachada de poder. Os vídeos do incidente se tornaram virais nos círculos empresariais do Brasil, destruindo instantaneamente qualquer credibilidade que lhe restasse. Clara encontrou Ricardo no Hospital Albert Einstein, em um quarto privativo de psiquiatria, conectado a medicamentos intravenosos e sob supervisão médica constante. Ele havia perdido peso, seu cabelo estava despenteado, e seus olhos tinham aquele olhar vidrado de alguém que finalmente havia chegado ao limite de sua capacidade de sustentar as mentiras. Você veio, murmurou quando a viu entrar.
Sua voz era apenas um sussurro, despida de toda a autoridade que um dia comandara. Sofia está cuidando de Tiago, disse Clara, sentando-se na cadeira ao lado de sua cama. Roberto me contou o que aconteceu. Tudo desmoronou. Os negócios, a reputação, tudo. Ricardo fechou os olhos. Os investidores, os bancos, até os funcionários que trabalharam para mim por anos. Todos me abandonaram quando me viram fraco. Como você se sente sobre isso? A pergunta o pegou desprevenido. Durante meses, ninguém lhe perguntara realmente como se sentia. Apenas o que ia fazer a respeito, como ia resolver, qual era seu próximo movimento estratégico. Aterrorizado, admitiu finalmente. Pela primeira vez em minha vida adulta não tenho um plano. Não tenho controle sobre nada. Clara estudou o rosto do homem que havia dominado sua vida por 2 anos. Sem seus ternos elegantes, sem sua confiança calculada, sem seu dinheiro como escudo, Ricardo parecia exatamente como sempre fora. Um homem profundamente inseguro que havia confundido dominação com amor, posse com proteção. Ricardo, você já me amou de verdade? Ou você apenas amou a ideia de me controlar? Não sei a diferença, confessou. E pela primeira vez em todos os anos que o conhecia, Clara acreditou que ele estava sendo completamente honesto. Depois de Juliana, depois de como terminamos, pensei que se eu pudesse controlar cada variável, nunca mais me machucaria. Mas acabei machucando todos os outros em seu lugar. E agora? Se os médicos dizem que preciso de terapia intensiva. Meses, talvez anos. Ricardo a olhou com uma vulnerabilidade que era quase dolorosa de presenciar. Clara, sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas você poderia um dia permitir que Tiago saiba que tentei mudar? Se você realmente mudar, respondeu ela cuidadosamente. Se fizer o trabalho real de entender por que você machuca as pessoas que supostamente ama, então talvez possamos conversar sobre que tipo de relação você poderia ter com Tiago. Mas não será como um pai tradicional, Ricardo. Será como o que você realmente é, um homem que esteve presente durante sua concepção e primeira infância, mas que não é seu pai biológico. É o suficiente? Terá que ser, disse Clara, levantando-se para ir embora, porque é a única verdade que podemos oferecer a ele. Quando saiu do hospital, Clara sentiu como se finalmente tivesse fechado um capítulo de sua vida que estivera aberto por tempo demais. Não sentia vitória nem satisfação pela queda de Ricardo. Apenas sentia uma paz estranha e a certeza de que havia tomado as decisões corretas para proteger tanto seu filho quanto a si mesma. 9 meses após o nascimento de Tiago, Clara se viu de pé na varanda de seu novo apartamento, mais amplo e luminoso que o anterior, observando como seu filho dava seus primeiros passos vacilantes nos braços abertos de Sofia. A pequena empresa de roupas infantis, Pequenos Sonhos, havia crescido além de suas expectativas mais otimistas, permitindo-lhe não apenas independência financeira, mas também uma sensação de realização que nunca havia experimentado durante seu casamento. Olha, mamãe, gritou Sofia, enquanto Tiago conseguia dar 3 passos, antes de cair rindo sobre o tapete macio que haviam estendido na varanda. Seu filho é oficialmente um explorador? Clara sorriu, notando como o cabelo de Tiago havia crescido com reflexos dourados que definitivamente não provinham de nenhum gene Almeida. Seus olhos, agora claramente azul claro, tinham uma expressão curiosa e alegre que a lembrava constantemente que este pequeno ser havia chegado à sua vida livre dos fardos do passado de Ricardo. Campainha do apartamento interrompeu o momento familiar. Era Isabela, carregando uma sacola de presente e aquele sorriso genuíno que ela havia aprendido a associar com as visitas da doutora. Nos últimos meses, o que havia começado como uma relação de apoio mútuo havia evoluído para uma amizade profunda que nenhuma das duas havia antecipado. Como está meu pequeno paciente favorito? Perguntou Isabela, ajoelhando-se para ficar na altura de Tiago, que imediatamente se dirigiu a ela.
com a confiança de uma criança que conhece o amor incondicional, dando seus primeiros passos, respondeu Clara, observando a interação entre seu filho e a mulher que se tornara algo parecido a uma tia honorária. Isabela, posso perguntar algo pessoal? Claro. Você alguma vez lamenta não ter tido filhos próprios? Isabela considerou a pergunta enquanto ajudava Tiago a se levantar novamente. Por anos pensei que sim, mas agora percebo que lamentava a família que Ricardo me impediu de ter. Não necessariamente os filhos biológicos. Cuidar de outros filhos, ser mentora de residentes jovens e agora fazer parte da vida de Tiago desta maneira. Talvez esta seja minha forma de maternidade. E quanto a Ricardo, você soube algo dele? Ele está em um programa de reabilitação psicológica intensiva em São Paulo. Sua terapeuta me contatou como parte de seu processo de fazer reparações, mas eu disse a ela que não estava pronta para essa conversa. Isabela tomou um gole de chá, como se precisasse se fortalecer para a conversa que sabia que viria. Talvez algum dia, quando ele estiver genuinamente saudável e não apenas procurando outra forma de manipular a situação. A conversa foi interrompida por uma chamada de vídeo da Europa. Os pais de Clara apareceram na tela do tablet, irradiando o orgulho e amor de sua casa em Barcelona. Queremos ver nosso neto andar, exclamou sua mãe. E durante a próxima meia hora, o apartamento se encheu de risadas, enquanto Tiago realizava sua nova habilidade para uma audiência internacional emocionada. Depois que a chamada terminou, as três mulheres sentaram-se em um silêncio confortável, observando Tiago brincar com blocos coloridos no centro do tapete. Era um daqueles momentos perfeitos que não precisavam de palavras. Um menino saudável e feliz, cercado por mulheres que o amavam incondicionalmente, sem agendas ocultas, sem necessidade de controle. Sabe o que é o mais irônico de tudo isso? Disse Clara finalmente. O quê? Perguntaram Sofia e Isabela em uníssono. Ricardo sempre falou de criar a família perfeita, controlando cada variável para garantir o melhor resultado. Mas a família real, a que realmente funciona, nós a construímos sem planejamento, sem controle, simplesmente com respeito mútuo e amor genuíno. Isabela levantou sua xícara de chá em um brinde improvisado. Pelas famílias que escolhemos, pelas mulheres que se apoiam, acrescentou Sofia, e pelos filhos que crescem sabendo a diferença entre amor e posse, concluiu Clara. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons rosados e dourados, Tiago adormeceu nos braços de sua mãe, cercado pelo tipo de família que nenhum dinheiro poderia comprar e nenhum plano de controle poderia projetar. Uma construída sobre a base sólida da verdade, o respeito mútuo e a decisão consciente de escolher o amor sobre o medo. No silêncio pacífico da tarde, Clara finalmente entendeu que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Não apenas a liberdade de uma relação tóxica, mas a descoberta de sua própria força e a construção de uma família real, autêntica e cheia de possibilidades ilimitadas. Espero que tenham gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.